Bom dia, meus amados, a graça e a paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar 1 João, capítulo 5, verso 4, que diz: O que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Bom, queridos, nesse verso de hoje, nós vemos dois grandes pontos aqui, né? O mundo e aquilo que vence o mundo, que é a nossa fé. O que seria esse mundo, né, queridos? Nós já estudamos anteriormente que o mundo consiste não em pessoas, não no ambiente físico, né? Mas o que a Bíblia chama aqui de mundo, né, é o sistema maligno, sistema desafiador para a nossa vida com Deus, que consiste na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e na soberba da vida. Né? Tudo aquilo, queridos, que nos leva a fazer o mal. Tudo aquilo que nos afasta de Deus, e isso nós precisamos vencer. Isso que é o grande nosso objetivo aqui na Terra. Veja, o período que nós temos aqui na Terra, queridos, é basicamente, são anos de vida que você precisa responder essa pergunta. A pergunta é: você quer passar a eternidade com Deus ou não? E para responder essa pergunta, você responde com a sua palavra, sim, com a sua boca, mas principalmente com a sua vida diária. Se você escolhe Deus ou se você escolhe viver a sua vida por conta própria sem Ele. Então você tem aí 70, 80 anos de vida para simplesmente demonstrar se você quer passar realmente a eternidade com Deus. E isso é vencer o mundo. E como é que nós vencemos o mundo, né? Como é que nós somos salvos e como nós vamos passar a eternidade com Deus? É pela nossa fé, queridos. É pela nossa decisão de seguir a Ele. Essa é a nossa vitória. A fé não é para ser utilizada necessariamente para vencer a pobreza ou para vencer, né, uma doença ou esse tipo de coisa, queridos. Porque a pobreza, o próprio Jesus diz que sempre haverá. E a doença, nós sabemos que faz parte do mundo e que todos, sem exceção, cristãos ou não, apegados a Deus ou não, todos morrem, né? E morrem como? Né? De saúde que não é, né, queridos? Então, a fé, queridos, o grande objetivo da fé, que a própria Bíblia diz que o objetivo da fé é alcançar a salvação das nossas almas. E essa salvação não é apenas levantar a mão e dizer eu aceito Jesus. Não, isso é uma vivência diária. E a gente vence o mundo, vence o mal, decidindo, né, viver pela fé, decidindo ser de Deus. Então a fé, queridos, é a nossa confiança em Deus para vencer os desafios da nossa existência, o desafio de permanecermos fiéis, né, à nossa consciência com Ele. Pela fé, nós nos apegamos a Deus, independente, né, das circunstâncias, independente das dificuldades. Quem tem fé, queridos, não é aquele que quando está bem diz, eu sou um abençoado de Jesus, eu sou feliz porque Deus me abençoa. Não, quem tem fé é aquele que principalmente diante das tribulações, diante das tentações, né, diante das circunstâncias desfavoráveis, essa pessoa diz, eu permaneço com Deus. Eu sou de Deus. Como Jó, né, Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. A gente precisa, querido, desassociar a nossa fé, a nossa vida com Deus, da questão de sermos prósperos ou não. Independente do que ocorrer, queridos, na nossa vida, nós precisamos ficar fiéis a Deus, e isso é pela fé. E pela fé também, queridos, nós encaramos a vida lembrando que existe uma vida eterna. Nós encaramos a vida lembrando da existência de Deus. E que a nossa vida não é aqui. Né? Se nós morrermos amanhã num acidente de carro, que horrível. Não, nós vamos para a glória, nós vamos para o céu. Se eu pego uma doença terminal amanhã, eu vou me desesperar? Não, pela fé eu encaro que a vida não é apenas aqui. Você precisa decidir, meu querido, se você é um cristão que crê na vida eterna ou se você é um ateu que não crê na vida após a morte. Porque se você for um ateu e pega uma doença terminal, faz todo sentido essa pessoa ficar desesperada. Agora, um cristão, qual o sentido? O que está sendo dito é que você vai para junto de Deus. Você acha isso ruim?
Não, né, queridos? É claro que a gente lamenta deixar as pessoas, etc., né, aqueles que convivem conosco, nós lamentamos perder uma pessoa que nos é muito querida, mas você encara pela fé, você encara a vida com outros olhos. Que essa nossa vida terrena, ela é passageira, ela é temporária e não é o nosso objetivo de vida. Né? Nós temos que cuidar dessa vida, temos que ser responsáveis, mas o nosso objetivo está em seguir daqui para junto de Deus. E é por isso que o verdadeiro cristão que entende isso coloca o reino de Deus em primeiro lugar e todas as demais coisas coloca nas mãos de Deus e tem paciência. Se recebe, se não recebe, se recebe daqui um mês ou um ano, descansa, porque sabe que a herança que nos é prometida é maior do que qualquer riqueza que a gente possa acumular aqui. E pela fé, queridos, nós vencemos o mundo porque seguimos o exemplo de Jesus. Pela fé, nós decidimos trilhar esse caminho de sermos parecidos com Jesus, de colocar Ele como nosso grande exemplo, decidindo então, por seguir esse exemplo, decidir amar e não odiar as pessoas. Decidir orar pelas pessoas e ajudá-las e não persegui-las ou tratar alguém mal. Não, decidimos seguir e viver como Jesus, sempre abençoando, sempre bendizendo, sempre se importando e amando as pessoas. Pela fé também nós reconhecemos, queridos, como nós estudamos no capítulo 4, que maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então nós caminhamos nessa vida sem o medo, né, das trevas, sem o medo do mal, de espíritos que sejam, queridos, porque maior é o que está conosco. Se maior é quem está conosco do que quem está no mundo, quem é que tem que ter medo? É aquele que está lá fora. Porque nós temos Jesus como nosso guardião, né, como nosso fiel Senhor que nos protege e nos guarda. E pela fé, queridos, nós permanecemos fiéis a Deus. Esse é o principal, queridos, a coisa mais importante da sua vida, permanecer fiel. Lá em Apocalipse, capítulos 2 e 3, quando Jesus escreve cartas às igrejas, ele sempre diz no final da carta, de cada carta, as cartas que escreve às 7 igrejas da Ásia, né? Ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele diz: ao que vencer, aquele que vencer, ou seja, aquele que perseverar até o fim, eu dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, eu lhe dar-lhe um novo nome, não sofrerá o dano da segunda morte, etc, etc. Então, aquele que vencer, você quer vencer esse mundo? Quer permanecer fiel ao Senhor? Esse é o nosso grande objetivo, queridos, vencer esse mundo. Perseverar na fé, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse receberá a coroa da vida. E novamente, como você vence esse mundo? Pela fé, pela fidelidade a Deus. Lá em Romanos 8, verso 35, nos diz: quem nos separará do amor de Cristo? Olha a confiança do apóstolo Paulo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome? Veja, queridos, tudo isso aqui, quanta gente se afasta de Deus por qualquer uma dessas coisas? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada. Agora o apóstolo Paulo diz: não, nada disso vai nos separar, não. Nada nos separará do amor de Cristo. E ele ainda diz: porque está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Então veja, ele fala, olha, por amor a Deus, nada nos separará dele. Por amor a ele, mesmo que a gente seja entregue à morte todos os dias, a gente permanece com ele, pela fé. E aí ele fala, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Interessante, né? Muitas vezes pessoas citam esse versículo nas igrejas, né? Nós somos mais do que vencedores, mais do que vencedores. Mas, queridos, vocês notaram que nós acabamos de ler? Ele fala, em todas essas coisas. Que coisas? Tribulação, fome, angústia, perseguição, perigo, espada. Nessas coisas nós somos mais que vencedores. Por quê? Porque nós não nos separamos do amor de Cristo. Essas coisas podem vir na vida de um cristão? Pode. Neste mundo tereis aflições. É o que Jesus diz.
Mas nós seremos vencedores se por amor a Cristo nada disso nos separar dele. Então, amados, que a gente tenha essa determinação, essa coragem, essa perseverança de não retroceder, de não voltar atrás, mas permanecermos firmes e fiéis a Ele, vencendo o mundo, cada tentação, cada tribulação, cada desafio que passar por sua vida, você diga, vencendo ou não, passando por isso de forma fácil ou difícil, eu permaneço fiel a Deus. Independe. Nada vai me roubar, nada vai me separar do amor de Deus. Porque é Ele que eu quero, Ele é o meu objetivo. Se o seu objetivo de vida for outra coisa, pode ser que você se afaste. Agora, se o seu objetivo de vida é Cristo, Cristo em nós, a esperança da glória, aí sim você vai permanecer fiel e firme e perseverante. Não há nada, queridos, que valha mais do que permanecer fiel a Ele. Não existe motivo algum para você se afastar de Deus nunca, porque Ele é o principal. Tendo essa herança, tendo essa vitória, esse é o que a gente precisa almejar todos os dias da nossa vida. E como é que você vence o mundo? Tudo que você passa na sua vida, como que você vence isso? Pela fé, se permanecendo fiel e apegado a Deus até o fim. Amém, meus amados? Que essa seja a fé, não essa fezinha fraca que se vê por aí dos cristãos, que qualquer tribulação, qualquer problema, qualquer dificuldade logo se afasta. Não, fé verdadeira, queridos. Fé de pessoas corajosas, de pessoas que entenderam quem é Jesus e o quanto vale a pena servir a Ele. Vale a pena qualquer coisa para ter Deus, queridos, qualquer coisa. Que Deus te dê essa força, te dê essa fé para vencer. Meus amados, que Deus lhes abençoe. A graça e a paz do Senhor.